Pretendemos, com esta pequena apresentação, falar um pouco do universo sonoro do culto cristão, caracterizá-lo um pouco, em que é que ele consiste, e para melhor perceber, para melhor depois pôr em prática todas as intervenções sonoras que têm a ver com o som, têm a ver com a produção do som na Assembleia Cristã. A forma litúrgica do Concílio Vaticano II pôs em evidência 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto forte dessa reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi o colocar da Assembleia como primeiro sujeito da celebração. A Assembleia é o sujeito principal da celebração litúrgica. Esta ilustração exemplifica bem essa intuição e esse princípio, essa força motora do Concílio Vaticano II. Ao longo dos séculos, houve, sobretudo a partir do século VI, houve cada vez mais um afastamento da Assembleia Cristã do culto divino. O culto foi entregue, por um lado, ao sacerdote e, por outro lado, aos músicos praticamente profissionais, sobretudo nos grandes centros de culto, à Schola Cantorum. E o povo foi afastado. Foi afastado, por um lado, ele deixou de perceber a língua do culto, deixou de estar inserido, e o canto tornou-se cada vez mais virtuoso e o povo deixava de o poder cantar. Com a reforma do Concílio Vaticano II, veio-se reafirmar que o sujeito da celebração não é nem este, mas é o todo, incluindo naturalmente o celebrante, os cantores, o organista, mas não é nenhum deles em particular, é o todo, é a Assembleia no seu todo, constituída pelo povo, que canta, etc. Daí a valorização que o Concílio faz das aclamações que devem ser ditas por toda a Assembleia e a importância que elas têm. As aclamações próprias da liturgia, aclamações cantadas. Portanto, houve esta redescoberta do culto cristão como culto exercido por uma Assembleia, um povo reunido. E depois nós temos até na Constituição Conciliar Lumen Gentium, precisamente a redescoberta e a revalorização da Igreja como povo de Deus. E não como um conjunto de sacerdotes, de clérigos ou de profissionais do canto ou de outra coisa qualquer que está lá e que substitui o povo. Não, eles integram também o povo de Deus. Portanto, esta noção, a Assembleia como primeiro sujeito da celebração. Quando o Presidente reza, é a Assembleia toda que reza. Quando o Presidente consagra o pão e o vinho, ele o fala para a Assembleia. Portanto, ela é às vezes destinatária daquilo que na liturgia se passa e às vezes ela é sujeito no sentido que ela é que reza, ela é que dirige a Deus as suas preces, mesmo quando elas são ditas pelo Presidente, pelo celebrante. A grande reforma do Concílio Vaticano II foi precisamente a valorização da Palavra de Deus. A revalorização da Palavra de Deus, que passou a ser anunciada na língua do povo, na língua local, e que passou a ser explicada na homilia. Apareceram estas duas coisas novas. Por um lado, a língua litúrgica passou a ser a língua de qualquer povo, qualquer língua de qualquer povo passou a ser língua litúrgica, e a homilia. Apareceu a homilia. Deixamos de ter os sermões em contexto extra-celebrativo, ou na interrupção de uma celebração,
e passou a ver a homilia integrada na celebração litúrgica, integrada como sendo um rito, mais um rito no conjunto ritual da celebração. E esta palavra, isto tem incidências muito grandes também na música e no canto. O canto também participou deste anúncio da palavra de Deus na língua local. Portanto, que seja perceptível, compreensível aquilo que se canta, aquilo que se diz, numa língua que o povo percebe, porque é a sua língua. E a terceira grande intuição do Concílio Vaticano II, no que refere ao canto litúrgico, é precisamente a afirmação de que o canto passou a ser o modo privilegiado da participação do povo nos ritos. Isto tem consequências importantes na música litúrgica. Com o afastamento do povo, como vimos, a música passou a ser algo que dizia respeito aos sacerdotes e aos especialistas da música, aos músicos, aos virtuosos da música, à escola. Ao afirmar que o canto é o modo privilegiado de participação do povo, nós passamos a valorizar essa intervenção do povo, o que não existia antes, que não era o caso antes. Antigamente havia a missa rezada e a missa cantada. Quando se falava de missa cantada, não significava que o povo cantava. A missa cantada era quando o celebrante, o padre, o sacerdote, cantava as suas partes. E assim, aí dizia-se que a missa era cantada. Era quando o celebrante cantava as suas partes. E as partes cantadas da missa, do repertório musical da missa, era sobretudo cantado por virtuosos da música. E o povo cantava eventualmente na missa que era rezada, enquanto o celebrante executava os seus ritos no altar. Mas era um canto devocional, não era um canto ritual, não era um canto que fizesse parte da celebração, mas era um canto que se fazia enquanto o celebrante fazia os seus ritos no altar. Portanto, o canto passou a ser uma forma privilegiada do povo participar nos ritos. Temos aqui uma imagem de uma assembleia presidida por um arcebispo, rodeada do seu presbitério, dos seus diáconos, com os diversos ministros presentes e o povo todo reunido que participa cantando. Não quer dizer que o povo cante tudo sempre, de maneira nenhuma, mas, sobretudo nas aclamações, etc., ele tem o seu lugar. Ele participa pelo canto naquilo que se passa. E antes não. Cantada era o sacerdote que cantava e quando não era ele que cantava, era a escola cantorum que cantava um repertório longe do alcance do povo, nesse caso. Daí veio que depois, na reforma do Concílio Vaticano II, se privilegiou muito os cânticos com refrão, precisamente para permitir que o povo pudesse ter uma melodia breve e fácil de cantar para participar no canto de um cântico, ou o cântico estrófico. Valorizou-se muito a composição de cânticos com estrofes, o refrão, estrofe, e as estrofes muitas vezes num género coral, num género isorrítmicas, com um ritmo constante de estrofe para estrofe. E a música litúrgica reencontrou a sua característica da música ritual, a música que com o rito faz uma totalidade, faz um conjunto harmonioso. Não é uma coisa que acompanha o rito no sentido de lhe ser exterior, mas é uma música que está em harmonia com o rito que é executado. Há canto numa celebração, esse canto insere-se numa globalidade simbólica. Não é só o canto por si só que tem sentido, mesmo que isso aconteça, mas o canto pode ser até cantado unicamente no quadro de um concerto ou no quadro de uma celebração da palavra, ou o que seja, e ele tem um sentido em si próprio. Mas no caso da liturgia, ele insere-se numa globalidade simbólica, porque há várias coisas que estão a ocorrer enquanto se canta e todas elas se harmonizam.
A raiz do sentido não vem principalmente da música, mas antes da ação ritual em curso. Quer dizer que não é a música em si que dá sentido, mas é quando a música se insere numa globalidade simbólica de várias coisas, de vários gestos. Temos aqui, por exemplo, um gesto ritual, o gesto símbolo, o gesto da expressão, e certamente durante este gesto se canta qualquer coisa, mas aquilo que se canta está em harmonia com o gesto realizado. E a Assembleia pode participar cantando o refrão ou outra coisa qualquer, ou até ouvindo uma peça, mas essa peça deve estar em harmonia com a ação ritual que se desenrola. E estando nessa harmonia, ela forma uma globalidade simbólica. Não são coisas que se sobrepõem, são coisas que se harmonizam numa globalidade simbólica. O culto cristão é um ato humano, social e coletivo. E nesse ato humano, social e coletivo, nós temos três elementos muito importantes. Um deles é o grito dos mortais, dos pecadores, da terra, daquilo que é terreno, do povo oprimido pelo pecado. Portanto, temos este ato humano do grito dos mortais. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós, etc. Temos aqui este grito que os mortais dirigem para Deus, pedindo perdão, suplicando que os liberte. Portanto, em primeiro lugar, ele é este grito dos mortais. Em segundo lugar, o culto cristão é o sítio, é o lugar onde se proclama a boa nova que salva. Se no primeiro ponto, o culto cristão era o lugar do grito humano lançado para Deus, salva-nos, Senhor, Kyrie eleison. Num segundo tempo, o culto cristão é o lugar da proclamação da boa nova que nos salva, da boa nova da salvação. E isto é muito próprio no contexto das religiões, é único, é próprio à revelação bíblica. Muitas religiões têm hinos, têm súplicas, etc., mas só a religião bíblica tem no seu seio a proclamação de uma boa nova que salva. E a música está aqui também, nesta proclamação. Assim como estava antes, no grito da criação, no grito dos mortais, no grito do pecador. Ela está agora na proclamação da salvação. E em terceiro lugar, o culto cristão, o culto, é louvor daqueles que foram salvos. Ele, em primeiro lugar, é grito dos mortais, dos pecadores. Ele é anúncio da salvação. Ele é louvor daqueles que foram salvos por esse anúncio, por esse acolhimento da palavra proclamada. Portanto, primeiro, grito dos mortais. Segundo, anúncio da palavra. Terceiro, louvor dos salvos, dos redimidos. Portanto, o culto cristão tem estas três modalidades de palavra. Agora, o universo sonoro do culto cristão. E aqui é muito importante nesta articulação, neste universo sonoro, a articulação entre a palavra e a música. Aquilo que muitos especialistas chamam o verbo melodismo. A melodia e a palavra. Universo sonoro. Como é que se caracteriza este universo sonoro do culto cristão? O som. De falar do universo sonoro,
É importante apenas referir de passagem, será um tema que teremos que tratar mais aprofundadamente, do silêncio no ser cristão e na celebração cristã. É importante ser do silêncio. E a música é tanto mais importante que ela induz o silêncio, que ela nasce do silêncio e que ela é escutada, quando é escutada, silenciosamente. A qualidade de uma Assembleia Cristã afere-se mais na qualidade do seu silêncio que na qualidade da sua produção sonora. Nunca esquecer isto. Uma Assembleia Cristã é tanto mais saudável e orante, quanto mais o seu silêncio se sente profundo. Mais até que a beleza dos cânticos, que é muito importante, naturalmente. Valorizar alguma coisa não significa que se desvalorize outra. Mas antes de falarmos do universo sonoro, falemos, referindo de passagem, o silêncio, que está, na introdução geral ao Missal Romano, está muitas vezes assinalado. O sagrado silêncio. E a música deve educar para o silêncio. É paradoxal a música, a arte do som, ela ser pedagoga da arte do silêncio contemplativo, do silêncio orante, do silêncio de quem medita, de quem acolhe uma palavra. No universo sonoro do culto cristão, vamos tomar a analogia de uma palete, que será a palete sonora, que também tem algo parecido com a orelha que escuta. O universo sonoro chega a nós através do aparelho auditivo, através da escuta. Portanto, vamos ver agora de uma maneira simples esse universo sonoro do culto cristão. E depois teremos a ocasião de desenvolver cada um deles, que será importante. Este universo sonoro do culto cristão, nós vamos organizá-lo em torno de dois eixos. Um eixo horizontal e um eixo vertical. O eixo horizontal, a este eixo horizontal, nós chamamos o limiar do tom, que é a diferença, o limiar, a fronteira que distingue a palavra falada da palavra música, digamos assim. E isso, a essa fronteira nós chamamos o limiar do tom. Significa que quando estou a falar normalmente, como faço agora, isto não é música, propriamente dita, mas a partir do momento em que eu tomo um tom, aí passamos este limiar, o limiar do tom. Estou a falar assim, mas se começar a falar assim, entro no campo da música, é o tom. E depois, neste campo da música, nós vamos ter uma gradação segundo diversas formas musicais litúrgicas, que vão desde o grito, graças a Deus, que é muito próximo ainda da palavra, estamos no limiar do tom. Boa, viva, viva. Ainda está aqui, já está deste lado, já está do lado da música, digamos assim. São as aclamações, as litanias, os diálogos, mas apenas acabou de ultrapassar este limiar. Depois temos os anúncios e proclamações que acontecem na liturgia, por exemplo, temos aqui o Exultate, etc. Mas nós depois vamos, num outro momento, vamos ver cada um deste elemento, desta palete musical. Depois as cantilações, salmodias, leituras bíblicas, orações, as antífonas salmódicas, os responsórios breves. E estamos aqui no momento de equilíbrio entre aquilo que é a palavra e aquilo que é a melodia, em que ela se articula de forma, a palavra se articula de forma quase perfeita com uma melodia que tem todo o seu sabor musical e a palavra que guarda toda a sua força. E à medida que vamos neste sentido, a música ganha mais força e a palavra perde
um bocado essa força. Temos depois os hinos, nos hinos estróficos, por exemplo, a palavra já se molda à estrutura e à rítmica do hino, portanto, já há a palavra que não se impõe. Depois, nas missas em música, a palavra ainda perde mais força, no sentido em que é a música que se sobrepõe. E depois temos aqui os júbilos de Aleluia, em que sobre uma sílaba se desenvolve um longo melisma melódico que vai para além da palavra. Já é como se diz, quando as palavras já não chegam, a melodia como que toma a vez da palavra. E são os grandes vocalizos, não é? Que dilatam a palavra. Portanto, dilatam-na, mas de uma forma em que a melodia ganha uma importância especial, maior. Portanto, desde o grito, passando o limiar do tom em que eu estou a falar, ou então eu estou a falar já com um tom, e depois vou percorrendo esta articulação entre palavra e melodia, sempre, até atingir de uma articulação simples a um equilíbrio supremo na arte da antífona, que sejam antífonas salmódicas ou as antífonas processionais, e depois essa articulação vai sendo ganha pelo vocalizo, pela música, aqui neste equilíbrio entre verbo e melodia, o tal verbo-melodismo. Para cá do limiar do tom, nós temos as palavras públicas. As palavras públicas já estão próximas deste limiar, porque as palavras públicas são feitas num certo tom. Nós, quando falamos publicamente, falamos já quase a cantar, digamos assim. Depois há a palavra espontânea, uma palavra mais próxima da palavra do dia a dia, naturalmente, que é uma palavra mais espontânea, que já está mais longe da palavra do tom, não digo tonal para não confundir as coisas com outros conceitos, mas portanto, já não está tão perto dessa palavra com um tom como é a palavra pública. Depois temos as orações murmuradas. Está aqui neste equilíbrio entre a palavra que está quase a deixar de ser palavra. Murmúrio. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Por exemplo, o murmúrio da oração do terço. É esta oração murmurada que está a deixar de ser palavra. E depois, para além dos murmúrios, vamos para uma zona, depois, que é da música instrumental, em que já não há palavra, naturalmente, porque se é instrumental, e, portanto, estamos longe já da palavra em si. É o ponto mais longínquo dentro do universo sonoro do culto cristão, é o ponto mais longínquo da palavra. E estamos perto aqui esta música instrumental, para vocês verem neste gráfico, está muito perto dos vocalizos, digamos assim. Aqui a música é produzida por instrumentos, aqui a música é produzida pela voz, mas quase já não há palavra, porque é um vocalizo, é uma sílaba, às vezes é quase só uma vogal. E temos aqui esta palete, do universo sonoro do culto cristão. E cada uma destas partes, cada uma destes elementos, tem que ser bem conhecido e bem trabalhado. E numa celebração nós temos tudo isto. Nós temos um momento de grande júbilo, nos aleluias em particular às vezes. Temos as aclamações, que são gritos muito perto da palavra espontânea, quase. Temos isto tudo. São várias cores. É como se fosse um artista plástico em que tem várias cores para pintar uma celebração cristã com os vários sons, os vários tipos de sons. A música instrumental, a oração murmurada. Nem sempre há tudo. Há umas celebrações em que há mais isto ou mais aquilo, etc. Mas temos aqui a palete. E tudo gira à volta da articulação entre palavra e música, entre verbo e melodia.